Hoje no canal vamos conhecer a família de aviões DC-9, uma grande família de aviões comerciais de absoluto sucesso. E olha que ela é muito maior do que se pensa. Bora lá conferir. A história do DC-9 começa lá nos anos 50, quando a fabricante americana Douglas Aircraft iniciou estudos para o projeto de uma nova aeronave para rotas curtas e médias. Complementando aí com o seu Douglas DC-8, que era um avião para rotas longas. Muitos projetos passaram pelas pranchetas dos engenheiros da Douglas. Aviões quadrimotores e bimotores, entre eles esse projeto aí, o 2067. Era muito parecido com o DC-8, porém menor, mas acabou não atraindo a atenção das empresas aéreas. Já nos anos 60, na tentativa de criar o seu novo avião para curto e médio alcance, a Douglas fez um contrato com a Sud Aviation. A Sud Aviation, a francesa, que criou o Caravelle, na tentativa de fabricar o mesmo Caravelle nos Estados Unidos, uma versão americana do mesmo. Porém, o contrato não foi adiante devido à falta de interesse das empresas americanas. Foi quando então a Douglas decidiu deixar a ideia de lado e partir para um projeto totalmente novo. As equipes de engenheiros da Douglas trabalhavam firme no novo projeto. Foi quando em 8 de abril de 1963, a Douglas deu o sinal verde para a construção do novo avião, que viria a ser denominado Douglas DC-9. Continuava aí o DC de Douglas Commercial, os aviões comerciais da Douglas. O novo avião viria a substituir os antigos aviões comerciais com motores a pistão e também os turbohélices, que operavam em rotas curtas e médias. Essas aeronaves operavam em aeroportos onde os grandes Boeing 707 e Douglas DC-8 não podiam operar. Muitos aeroportos com pistas curtas e sem muita infraestrutura. O DC-9 voou pela primeira vez em 25 de fevereiro de 1965. Iniciando uma longa jornada de testes. Algumas semanas depois, o segundo protótipo iniciou os voos, e em julho já haviam 5 aeronaves voando em testes de avaliação. Eles eram o primeiro DC-9, a versão 10, DC-9-10. O novo Douglas DC-9-10 foi oficialmente certificado em 23 de novembro de 1965. E em 8 de dezembro do mesmo ano, a aeronave iniciava os voos comerciais com a Delta Airlines, que foi o seu primeiro operador. O novo avião tinha um desenho compacto, empenagem em T, 2 motores turbofans da Pratt & Whitney modelo JT-8D de 12.500 libras de empuxo. É o mesmo tipo de motor utilizado aí pelos Boeing 727 e 737. O motor JT-8D na época era o motor mais moderno e também mais potente. Era um motor de 2 eixos turbofan de baixa razão de derivação. Os motores DC-9 foram instalados lá na parte traseira da fuselagem. Com isso, a aeronave possui uma asa limpa para máxima eficiência em sustentação, podendo operar aí em pistas mais curtas. Os flaps da aeronave eram praticamente quase toda a asa, permitindo aí uma máxima eficiência em sustentação. E para melhorar as características de voo a baixas velocidades, a Douglas instalou em cada asa um Vortolon. Essa superfície aí, esse dispositivo aerodinâmico, ele é fixo. E a sua finalidade é controlar o fluxo de ar. Ele também era uma proteção a mais para a aeronave com relação ao chamado Deep Stall. Só para lembrar que o Mach 111 em inglês foi destruído num acidente fatal ocasionado por um Deep Stall, um stall profundo, conforme nós vimos aqui nesse vídeo, o vídeo 184 do canal. Com essa configuração de motores atrás, também foi possível instalar trem de pouso mais curto, deixando a aeronave mais próxima do solo. Isso facilitaria muito o carregamento e descarregamento da aeronave, não necessitando de muitos equipamentos de solo. Também uma escada ventral, uma escada na traseira da fuselagem, foi instalada, assim como tinha o Boeing 727, Mach 111 e também o Caravelle. Além da escada ventral, era opcional uma escada retrátil pela porta de entrada principal. E também, além disso, para não ficar dependente de equipamentos de solo, o DC-9 possui uma APU, uma unidade auxiliar de força, lá na parte traseira da fuselagem. A versão inicial do DC-9, o DC-9-10, podia transportar em torno de 90 passageiros. Era um avião perfeito para operar em aeroportos sem muita infraestrutura e também com pistas menores. A cabine de passageiros possuía a configuração de 2 assentos, um corredor e 3 assentos. A cabine de comando era para somente 2 pilotos, assim como o Boeing 737 também que estava sendo lançado. Outras subvariantes do DC-9-10 também foram lançadas, denominadas DC-9-11, 12, 14 e 15. Basicamente, a diferença entre eles eram os motores, as potências dos motores diferentes, maior peso de decolagem e outros detalhes.
Os DC-9-10 na época eram os concorrentes diretos dos bimotores Bach 111, Fokker 28 e o Caravelle. Em fevereiro de 1967, entrava em operação com a Eastern Airlines uma nova versão do DC-9, o DC-9-30. O DC-9-30 era 4,50 metros mais longo e podia transportar até 120 passageiros. Equipado com motores JT8D11, agora com 15.000 libras de potência, e tinha slats nas suas asas. Ele era equipado com bordo de ataque móvel, os slats, que melhorava muito a performance de pouso e decolagem, mesmo pesando mais. A primeira versão, o DC-9-10, não possuía esses dispositivos de bordo de ataque, os slats. E a Douglas agora já tinha o seu DC-9-30, um avião maior, que podia também competir aí com o Boeing 737. Do DC-9-30, a Douglas criou as subvariantes DC-9-31, 32, 33 e 34. A diferença entre eles eram os pesos de decolagem, configurações para carga, conversíveis passageiros e carga, motores JT8D mais potentes e outros detalhes. A série 30 foi a mais produzida da primeira geração do DC-9, com 662 unidades construídas. E em 28 de abril de 1967, a Douglas Aircraft se funde com a empresa McDonnell Aircraft Corporation. Já a McDonnell Douglas, a Douglas lançou o DC-9-20. O DC-9-20 foi uma versão especialmente construída para a SAS, Scandinavian Airlines System. Ele combinava a fuselagem do DC-9-10 com as asas do DC-9-30, aquelas asas mais eficientes, e também os motores de 15.000 libras de potência. Era dedicado para operação em pistas mais curtas. O DC-9 continua crescendo e em março de 1968 entra em operação na SAS a versão DC-9-40, com a fuselagem um pouco mais alongada, podendo levar até 126 passageiros. Seus motores eram os mesmos JT8D, mais potentes, com 16.000 libras de potência. O maior DC-9 dessa primeira geração entrou em operação com a Eastern Airlines em agosto de 1975. Foi a versão DC-9-50. Agora com a fuselagem mais esticada, podendo levar até 139 passageiros. Essa versão incorporava novas melhorias, como um interior mais moderno, os motores JT8D mais potentes. Essa versão também foi equipada com os Nose Strake. Strake é um dispositivo aerodinâmico, tipo uma asinha bem fininha que era instalada ali na parte dianteira da fuselagem, próximo ao nariz. Esse dispositivo aerodinâmico melhorava a estabilidade direcional da aeronave, principalmente quando ela voava com alto ângulo de ataque, ou seja, nariz para cima. Esse Nose Strake, pessoal, esse pequeno dispositivo na lateral da fuselagem, também era equipado com um sistema de antigelo, o mesmo antigelo das asas com ar quente, ar sangrado dos motores. E em outras versões do DC-9, esse dispositivo passou a ter aquecimento elétrico. Um outro dispositivo também que passou a equipar o DC-9 nessa versão DC-9-50 foi o Spray Deflector. O Spray Deflector ele é montado no trem de pouso de nariz. Ele tem a finalidade de proteger os motores com o spray de água, quando a aeronave opera aí numa pista contaminada com água, aquelas pistas com aquela lâmina d'água. Um outro aperfeiçoamento também vindo no DC-9-50 foi o reposicionamento dos reversores dos motores, melhorando aí a performance do avião. No total, 976 DC-9 foram produzidos e aproximadamente 24 aviões ainda estão em operação aí pelo mundo como cargueiros. Os DC-9 foram sendo substituídos pelos Boeing 737, Airbus A320 e A220 e pelos Embraer E-Jets, que eram e são aeronaves 25 a 30% mais eficientes. A segunda geração do DC-9 ficou conhecida como MD-80, com uma jogada de marketing aí da McDonnell Douglas. O primeiro foi o DC-9-80, também chamado na época de DC-9 Super 80. Ele voou pela primeira vez em 18 de outubro de 1979. Ele era 4,34 metros mais longo que o DC-9-50 e agora com capacidade para até 172 passageiros. As asas eram 28% maiores que a geração anterior e os motores eram os novos Pratt Whitney JT8D versão 200, uma versão maior, mais silenciosa e mais potente. Porém, ainda era um motor de baixa razão de derivação, um turbofan de baixa razão de derivação, com potência de 18.500 libras de empuxo. A cabine de comando possui instrumentos de aviônica atualizados, porém ainda era com instrumentos analógicos, como a geração anterior, para 2 pilotos. O primeiro DC-9-80 foi entregue à Swissair em 13 de setembro de 1980.
Na verdade, a versão DC-9-80 passou a ser denominado DC-9-81, depois denominado MD-81. Em 8 de janeiro de 1981, fez o primeiro voo o DC-9-82. Ele era do mesmo tamanho do 81, porém podia operar em aeroportos altos e quentes, e tinha o peso de decolagem maior. Para isso, ele era equipado com motores de 20 mil libras de empuxo. A American Airlines foi a maior operadora do DC-9-82, depois MD-82, com mais de 300 aeronaves desse tipo. A partir de 1983, toda a família DC-9-80 passou a ser denominada como MD-80, a família MD-80, como nós vimos a MD-81 e o MD-82. O MD-83 foi uma versão de longo alcance, maior autonomia, levando 2.140 litros de combustível a mais, com um total de 26.400 litros, podendo voar até 4.600 km. Era equipado com motores de 21 mil libras de potência, os JT8D-219. A próxima versão foi o DC-9-87, ou MD-87, que fez o seu primeiro voo em 4 de dezembro de 1986. Ele era o mais curto dessa geração, para até 139 passageiros, e tinha maior autonomia, até 5.400 km. A partir dessa versão, também os DC-9 receberam a cauda tipo rabo de castor, o Tail Beaver, e também um pequeno prolongamento no estabilizador vertical, lá na ponta do estabilizador vertical. Com isso, a McDonnell Douglas esperava um pouco a redução de arrasto, melhorando aí o consumo de combustível da aeronave. E futuramente, outras aeronaves mais antigas passaram também a receber esse tipo de modificação. A última versão da família MD-80 foi o MD-88, que fez o seu primeiro voo em 15 de agosto de 1987. Basicamente, ele era o MD-82, 83, mais atualizado, com uma cabine de comando agora com instrumentos de voo eletrônicos, os IFEs. Essa versão foi largamente operada pela Delta Airlines. A família dos MD-80 foi um grande sucesso e também foram produzidos em parte na China, pela que hoje é a fabricante chamada Comac. No total foram produzidos 1.191 aviões da família MD-80. A produção foi até 1999. Aproximadamente ainda 150 ainda voam pelo mundo. Os motores da Pratt & Whitney, os JT8D, eram bem menos eficientes que os motores dos Boeing 737NG e também da família A320, que eram turbofãs de alta razão de derivação. Enquanto um MD-80 gastava 4.000 litros por hora de voo, o 737 ou A320 gastava em média 3.200 litros por hora. Novas versões do MD-80, com versões melhoradas do motor JT8D, mais econômicas, foram propostas, assim como também a instalação de motores CFM56, mas não despertou mais o interesse das empresas aéreas. A McDonnell Douglas então focou os estudos numa versão do MD-80 equipado com novos motores híbridos, chamados de Prop Fan. Porém, para a decepção da McDonnell Douglas, as empresas aéreas não se interessaram nos novos MD-80 com esse novo tipo de motor. Até um MD-81 serviu aí de plataforma de teste, conforme estamos vendo aí, desse motor híbrido, o chamado Prop Fan. Ele era uma mistura aí de motor turbohélice com turbofan. Em novembro de 1989, a McDonnell Douglas anunciou o MD-90. Basicamente, era um MD-88 mais esticado, mas agora com motores High Bypass, motores de alta razão de derivação, e a EV2500, bem mais silenciosos e eficientes, com 25.000 libras de empuxo, que são os motores que equipam os Airbus A320, também agora o KC390. A Delta Airlines encomendou a nova aeronave, e o primeiro MD-90 voou em 22 de fevereiro de 1993, sendo o primeiro entregue em fevereiro de 1995. Saudi Arabian Airlines, Japan Air System também encomendaram o MD-90, entre outras poucas empresas aéreas. O interior dos MD-90 eram mais modernos e atualizados. A cabine de comando era igual ao do MD-88, com algumas telas eletrônicas. Porém, alguns MD-90 foram fabricados com cabine de comando Full Glass Cockpit. O MD-90 também tinha uma novidade diferente com relação aos outros aviões e as outras versões do DC-9. Ele tinha os pylon flaps. Eram pequenos flaps instalados na parte traseira, nos pylons, nos suportes dos motores, que baixavam em caso a aeronave fosse entrar numa condição de stall, para ajudar a baixar o nariz da aeronave para sair de uma situação de stall. Uma superfície adicional, ajudando daí também os profundores da aeronave.
A McDonnell Douglas instalou esse dispositivo porque o MD-90 era um avião de cauda pesada, devido aos seus grandes motores IAE V2500. Em 1997, a McDonnell Douglas foi comprada pela Boeing e as empresas aéreas perderam interesse pelos MD-90. E também a Boeing possuía aí o seu novo 737NG, especialmente a versão 800, que era um concorrente direto dos MD-90. No total foram fabricados 116 unidades do MD-90. Apesar da Boeing ter comprado a McDonnell Douglas, a família DC-9 ainda não acabou. A McDonnell Douglas tinha um projeto antigo, um projeto de um MD-90 mais curto, que viria substituir aí a grande família de aviões DC-9 antigos de aproximadamente 30 anos de idade em operação. Esse avião seria o MD-95. MD-95, um MD-90 mais curto para rotas curtas, para na média transportar 122 passageiros. Analisando o mercado de aviões comerciais da faixa de 100 a 120 assentos, a Boeing concluiu que seria viável a construção do MD-95, mesmo tendo aí na mesma categoria o seu Boeing 737-600, aquele mais curtinho. Foi então que o MD-95 passou a ser o Boeing 717. E em 2 de setembro de 1998, o Boeing 717 fez o seu primeiro voo. Um ano depois, as empresas aéreas já recebiam a primeira aeronave, a Airtran Airways, a TWA e a regional australiana Impulse, entre outras empresas. O Boeing 717 era bem avançado, podia fazer pouso automático, possuía aviônica sofisticada, sua cabine de comando era full glass cockpit, toda digital. O Boeing 717 é equipado com motores BMW Rolls-Royce BR-715, motores turbofans de alta razão de derivação, de 2 eixos, com potência de 21 mil libras de empuxo, econômicos e silenciosos. Porém, após 11 de setembro de 2001, veio a crise e muitas empresas quebraram, e o Boeing 717 tinha muitos concorrentes de peso, como os aviões da Airbus, Embraer e Bombardier, e como consequência, poucas encomendas. A produção do Boeing 717 foi até 2006, e no total foram fabricados 156 aviões. E assim chega ao fim a história da família DC-9, sem dúvida nenhuma um dos aviões comerciais mais icônicos aí da nossa história. Assim também como outros aviões que nós vimos nos vídeos do canal, como o Airbus A320, o Boeing 737 e outros aviões. Algumas curiosidades do DC-9. Um DC-9-80, na verdade DC-9-81, operou aqui no Brasil com as cores da Cruzeiro, lá no final de 1982 até março de 1983. Ele operou em fase experimental, mas a Cruzeiro não comprou a aeronave. Os MD-80 também receberam o apelido de Mad Dog, ou seja, cachorro louco, aí pelas iniciais MD. O novo jato chinês Comac ARJ-21 utiliza a fuselagem do DC-9 na sua construção, entre outras partes. Foi o resultado da herança da McDonnell Douglas, quando alguns MD-80 foram montados naquele país. Bom pessoal, foi então essa é a família DC-9, MD-80, MD-90, Boeing 717. Lembrando também que a qualquer momento você pode se inscrever no canal clicando aqui embaixo, nesse ícone, assine o canal. E também, ao assinar o canal, não se esqueça de clicar no sininho para ativar a notificação de novos vídeos do canal. Bom pessoal, em caso de dúvidas, qualquer pergunta, aqui nesse e-mail, ok? E também lá pelos comentários do canal. Deixe o like se você gostou desse vídeo. E até o próximo.